Fala, minha gente, tudo bom com vocês? Quero falar hoje a respeito do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual. Toda pessoa, que passa pelo colégio, ela aprendeu que o ser humano ele nasce, cresce, reproduz e morre. Sendo que no mundo espiritual é parecido com isso. Ele nasce espiritualmente, precisa se alimentar para poder crescer e amadurecer. O texto diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha aí, toda pessoa que nasce de novo, conforme está lá em João, no capítulo 3, no versículo 3, necessário vos é nascer de novo. Toda pessoa que nasce de novo, recebe o Espírito, é importantíssimo que ela tenha um desejo ardente de querer se alimentar da palavra. E não é qualquer tipo de leite, não. É um leite genuíno, tá? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Todos nós fomos regenerados. Por que regenerados? Porque nascemos de novo. E isso ocorre mediante ao processo feito pelo Espírito Santo. E aquele que nasce de novo, é importantíssimo que ele tenha um desejo por querer se alimentar da palavra de Deus. Um cristão que não quer se alimentar da palavra está com algum problema espiritual aí. Então você vê o apóstolo Paulo, ele faz uma repreensão aos hebreus, porque já pelo tempo decorrido, eles já eram para ser mestres em algum tipo de assunto. Olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ah, não, mas eu não gosto desse tipo de assunto. Ah, não, esse assunto é muito complexo, eu quero ficar só no leite. É criança espiritual ainda. Vamos chegar a mais pontos que informam e mostram características de criança. Vamos lá. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, uma pessoa que consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é puro, o que é santo. Não é aquele cristão que fica o tempo todo: ah, pastor, eu posso fazer isso? Ah, pastor, eu posso? É pecado? Não, ele já tem um conhecimento bíblico e sabe o que é certo e o que é errado. Ele já está experimentado na palavra da justiça. Continuando. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Perfeição aqui não quer dizer sem pecado, tá? Todas as vezes que você vê no Novo Testamento ou até no Antigo, a palavra perfeito não é no sentido de não cometer pecado. Perfeito aqui é teleio, que implica em adulto, certo? Então, teleio aqui no grego não é perfeito no sentido de não cometer pecado. A palavra está traduzida perfeito ali, mas a ideia é adulto. Ou seja, prossigamos até a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então são tipos de assunto esses 6: fé, arrependimento, batismo, juízo eterno, imposição de mãos, ressurreição. São assuntos que são leite. Se você ficar circulando aí, patinando nesse tipo de assunto o tempo todo, significa que você não está experimentado na palavra da justiça. Então toma cuidado com que tipo de alimento você vive apenas se alimentando, tá? Agora, uma outra característica que Paulo fala de crianças está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Diz assim: porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha aí. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Então, a verdade é que toda pessoa que nasce de novo, ela ainda tem alguns resquícios do seu pecado do velho homem, tá? Ela já não nasce numa qualidade
quase adulta de cristão. Ela nasce ainda com algumas coisas do seu pecado, do seu velho homem. Tá? Então é muito natural que uma pessoa, né, que acabou de vir para a igreja, ela ainda tenha esse tipo de comportamento do velho homem. Contudo, um cristão que já está há bastante tempo na caminhada não pode ter esse tipo de comportamento, e é isso que Paulo está encrencando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é considerada aqui na Bíblia como a igreja dos dons espirituais. Você vê ali os dons espirituais sendo ministrados maravilhosamente. Contudo, havia ali dissensão, inveja, contenda. Em 1 Coríntios capítulo 5 vai falar de um rapaz que está tendo relações sexuais, né, com a sua madrasta, né, fornicação. No capítulo 10, Paulo vai colocar ali pecados que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Entre elas, idolatria, cobiça, murmuração, tá? Tentar ao Senhor e fornicação. Certo? Então, manifestações espirituais, né, profecia, cura, milagre, não é sinônimo de que Deus está aprovando conduta, porque dom Deus dá independente do seu grau de espiritualidade, Ele vem te dar, certo? É por isso que lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 22, diz, né, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, operamos milagres, né, não falamos em outras línguas, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. E depois em seguida ele vai dizer que todo aquele que pratica a palavra é esse quem agrada a Deus, tá? É o que fundamenta a sua fé na rocha. Então o importante não é simplesmente você ter os dons, mas você praticar aquilo que você está recebendo. E a igreja de Corinto, já pelo tempo decorrido, já era para estar praticando, mas eles, pela sua inexperiência, Paulo ficou impedido de ensinar coisas maiores para eles, tá? Então, características de pessoas que têm uma vida madura ou que está num processo bom de amadurecimento. Primeiro, o caráter, tá? O caráter dela, ela começa a dar fruto, né, do Espírito. Ela faz tudo aquilo que Paulo disse que não é para fazer. Ela não fornica, né? Ela não cobiça, não é maldicente, né? Não fica criando dissensão, fofoca na igreja, não fica de disse-me-disse, não fica fazendo turminha, panelinha para lá para cá. Tudo aquilo que Paulo criticou é o antônimo da crítica dele. Uma outra característica de uma pessoa que tem maturidade é porque ela tem um vasto conhecimento bíblico. Ela não fica só ali no leite, porque ela já passou desse processo. Eu não posso ficar sempre na segunda série com os irmãos, já imaginou? Né? Como é que ele vai querer fazer faculdade no ensino fundamental? Não tem como, tem que avançar. E você vê que em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11, Paulo fala, né, que ele queria falar assuntos de difícil interpretação, mas não podia, porque eles eram ainda meninos. Então não podia falar algo mais complexo para eles. Mas falar algo complexo e de difícil interpretação faz parte para que você fique com a sua mente experimentada na palavra da justiça. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 5 e 6, Paulo vai dizer que existe sabedoria de Deus oculta em mistérios, mas isso somente poderia ser falado para os adultos. Para quem não era adulto, ele não falava. Por quê? Porque não vai entender, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, Paulo diz que também existem assuntos que são profundezas de Deus. Olha só que maravilhoso, profundezas de Deus. Então, palavras de difícil interpretação, profundezas de Deus, né? Sabedoria oculta em mistério, são para aqueles que têm um caráter e não fala mais como menino, não age mais como menino e não sente mais como menino, mas que pela sua vida espiritual age, pensa, né, e vive como um adulto, segundo a 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Então, irmãos, que vocês procurem o crescimento, que vocês procurem a maturidade e viva, né, uma vida de total crescimento em Deus. Lucas 2,52. Crescei na estatura, na graça e no conhecimento. Fique na paz.